Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Estamos começando mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, e hoje é a lição 7, a obra do Filho. Qual foi a obra de Jesus e o que ele está fazendo? O texto áureo é: pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2:9. Verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Nessa semana estudamos um pouco mais sobre o que Cristo fez e como isso se revela em nossas vidas. A leitura bíblica está em Filipenses 2:5-11 e Hebreus 9:24-28, que diz, Filipenses 2:5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. E o versículo continua até o 11. Aqui mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não julgou ser igual a Deus. Ele se esvaziou, tomou forma de servo e mostrou a sua humildade para reconciliar o homem com Deus. A obra do Filho de Deus se revela em 3 dimensões: sua humilhação voluntária, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa. Então Jesus fez essas 3 obras: sua humilhação, sua morte de cruz, que é a sua obra redentora, e sua exaltação à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Cristo viveu na terra, viveu de forma humilde. Ele não veio como rei, ele veio como filho, para viver como homem, para revelar a glória de Deus Pai. Tudo que Deus fez foi para revelar a glória de Deus Pai. E assim ele viveu de forma obediente até a sua morte de cruz. Quando ele ressurgiu, ele sentou-se à destra do Pai, para assim começar o seu sumo sacerdócio, para executar a sua obra, continuar a sua obra redentora, fazendo o julgamento do universo. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Então Cristo está redimindo todos que se achegam por meio da fé em Cristo Jesus, são perdoados, são santificados até o tempo de ser glorificados.
e seremos glorificados no retorno de Cristo Jesus a essa terra, quando ele arrebatar a sua igreja nos ares. Todos seremos transformados e os mortos serão ressuscitados com corpos glorificados. A obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. A salvação é um dom gratuito, não é por meio do nosso esforço, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou obediente, ou porque eu oro muito, ou porque eu leio muita palavra, é porque eu dou dízimo, dou ofertas, ajudo os pobres. Não. A nossa salvação tem que ver com a obra de Cristo Jesus quando esteve aqui na terra. Ele viveu uma vida inteira sem pecado. Por isso ele é o nosso substituto em nossa vida. Cristo não nos enxerga no juramento, mas enxerga o seu Filho amado, Cristo Jesus. E assim ele nos torna justificado e santificado, pronto para receber a salvação na glorificação quando Cristo retornar. Então, nessa lição fica bem claro que a obra de Jesus foi viver uma vida humilde, de humilhação, de ser servo, de obediência até a morte de cruz, e mostrando que a vitória para nossas vidas está em crer no sacrifício pleno de Cristo Jesus, receber a sua vida, ter a mesma mente de Cristo Jesus, de humilhação, de vida em comunhão com o Pai, de santificação, de obediência, para sermos transformados no caráter de Cristo Jesus e ter uma vida semelhante à de Jesus, confiando não em nosso esforço, não na nossa obediência, confiando nos méritos de Cristo Jesus para a nossa salvação. E assim seremos salvos da condenação. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Quando Cristo ressuscitou, ele foi glorificado, a sua glória que existe antes. E todos vão ver, e todos vão concordar que Cristo é digno de toda exaltação, desde os ímpios até os salvos. Todo joelho dobrará ao nome de Cristo Jesus e darão glória eterna, porque ele é digno de toda adoração. Que nós possamos, de um modo voluntário, exaltar a nossa salvação em Cristo Jesus, reconhecendo a sua soberania em nossas vidas, para livrarmos da concupiscência que há no mundo. Que nós possamos estudar a lição dia após dia, estudar a palavra, para entender mais os eternos planos de Deus para nossas vidas e colocarmos em prática aquilo que Cristo coloca em nossa mente e em nosso coração. Que vocês fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.